Amigos, esse vídeo vai ajudá-los a inserir arquivos de áudio nos seus PowerPoints. Há duas formas de eu incluir áudios nos PowerPoints que nós já temos como material instrucional. Uma das formas é eu identificar aqui em cima, na apresentação de slides, a opção gravar apresentação. Se eu clicar nela, eu vou então optar por uma gravação, por exemplo, desde o começo. Esta tela, quando se abre, é a tela que vai me permitir executar o meu PowerPoint como se eu tivesse numa aula presencial normal. No entanto, ele vai ser visualizado aqui. Notem que eu tenho algumas opções nesta tela para que eu possa executar. Então, eu estou vendo aqui na esquerda o meu botão de gravar. Uma vez que eu inicie a gravação, é como se eu estivesse dentro de uma sala presencial dando aula. Eu vou passando os meus PowerPoints, avançando os meus slides. Se eles estiverem em animação, as animações serão mostradas. E a cada vez que eu vou passando, eu sigo falando, porque a minha gravação ela vai continuar. Então, eu posso desabilitar o microfone aqui embaixo, se eu desejar. Eu posso habilitar ou desabilitar a câmera, né? Se eu habilitar a câmera, ela é visualizada para mim nesta tela aqui embaixo. Então, esta imagem ficaria aqui. Por motivos óbvios, eu vou desabilitar a câmera. Então, nessa tela eu poderia usar um marcador, uma caneta, para riscar na tela. Ou seja, eu vou usar esses subterfúgios para dar a minha apresentação. Então, eu clicaria aqui no gravar, a gravação iria se iniciar, pois bem, agora a gravação começa. A minha aula seguiria adiante, eu diria aos meus alunos que essa é uma aula sobre estruturas condicionais. Nesta tela, os meus alunos poderiam ver as várias opções e aí blá, 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 até que eu pare a gravação. No momento que eu parei a gravação, essa gravação foi incorporada. Notem que esse símbolo foi inserido na minha aula. Eu vou apertar a tecla ESC e voltarei para cá. Logo, ao salvar esse arquivo, eu terei salvo esse áudio nos meus slides. Notem que eu estava nesta tela inicial, onde eu iniciei a gravação do arquivo. Continuei no segundo slide com a mesma gravação do arquivo, eu posso observar por esse símbolo. Se eu for aqui no terceiro slide, eu já não tenho esse símbolo. Por quê? Porque eu encerrei essa minha gravação de exemplo para os senhores no segundo slide. Então, se eu agora simplesmente salvar esta apresentação, esse arquivo de áudio incorporou ao meu PowerPoint. Logo, quando eu for executar esse PowerPoint, esse arquivo de áudio foi incorporado a ele. Então, nessa primeira forma de gravar áudio no PowerPoint, um único arquivo de áudio ele é inserido à medida que a apresentação vai acontecendo. Na sequência, eu vou mostrar aos senhores uma segunda forma de inserir os meus arquivos de áudio, ok? Vamos, então, à segunda forma de inserir áudios no meu PowerPoint. Então, eu abri aqui o meu PowerPoint, é o mesmo material anterior, a título de exemplo. Notem que agora ele não tem áudio nenhum, né? Eu vou ali na opção inserir, e vejam que nesta opção abre-se aqui um menu. Neste menu eu tenho bem à direita inserir arquivo de áudio. A grande vantagem aqui, quando eu ponho gravar áudio, qual é a grande vantagem dessa proposta que eu particularmente vejo? É que aqui eu vou inserir um arquivo de áudio para cada slide. Ou seja, se eu quiser depois ajustar qualquer slide, o áudio de qualquer slide, eu posso fazer independente dos demais. Na situação anterior, a gravação ela é única durante toda uma aula. Se em algum momento eu falei algo que não devia, ou quisesse fazer algum ajuste do áudio, isso seria mais difícil. Aqui não. Por quê? Porque eu posso gravar o áudio de cada slide separadamente. Então, como eu faria agora? Eu apertaria ali a opção de gravar. A gravação ela começa a acontecer ali em tempo, os senhores estão vendo aqui, e eu já começo a gravar o meu áudio. Eu falaria aqui que é minha tela de entrada, bem-vindo alunos, essa é uma apresentação sobre estruturas condicionais, fiquem à vontade em relação à aula, vai ser um prazer enorme, blá, 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 blá. Quando eu terminei, eu vou clicar aqui em parar. Parei a apresentação, o meu áudio tem 20 segundos. Quando eu cliquei em OK, o arquivo de áudio, vejam que é um símbolo parecido, veio para mim, para o meu slide. Eu simplesmente arrastei ele aqui para o cantinho, tá certo? Pronto, inseri o arquivo de áudio nesse slide.
eu poderia clicar aqui no outro e inserir um novo arquivo de áudio, inclusive considerando, se eu quisesse, as animações que eventualmente estivessem aqui. Então, aqui eu ia clicar de novo no meu arquivo de áudio, gravar áudio, eu vou jogar aqui para o ladinho para que eu possa enxergar bem a minha tela, e vou clicar em gravar. Iniciou a gravação, então, prezados alunos, aqui nós vamos abordar os operadores relacionais que são fundamentais para a lógica de programação e blá, 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 blá. Encerro aqui para a gravação, gerou um arquivo de áudio de 13 segundos e eu dou um OK. Novamente, nesse slide, veio o mesmo arquivo de áudio que eu posso deslocar, se eu quiser, para qualquer parte aqui da minha tela. Eu gosto de deixar esse ícone porque ele representa que tem um áudio aqui. Pois bem, agora eu já gerei os meus áudios. Se eu quiser, por exemplo, mostrar nessa apresentação, eu vou lá numa apresentação e vou iniciar a apresentação. Posso fazer por aqui ou aqui embaixo, no apresentação de slides, que é uma apresentação normal. Se eu clicar nessa apresentação normal, iniciou a gravação, então, prezados alunos, aqui nós vamos abordar... Eu já estou observando o arquivo de áudio no fundo. Vou dar um ESC e vou voltar. Então, a primeira parte nós fizemos, que foi o quê? Inserir os arquivos de áudio. Qual é a segunda parte? A segunda parte é o seguinte, em geral, depois que eu vou inserir os áudios no meu PowerPoint, é interessante que eu transforme ele num vídeo. Como eu vou transformar um PowerPoint num vídeo? Para que eu possa transformar um PowerPoint num vídeo, eu vou voltar aqui à tela inicial. As transições deste meu PowerPoint, elas estão configuradas para clicar com o mouse. Aqui ficou marcado o áudio, por quê? Porque eu inseri o arquivo de áudio. No segundo, também ficou marcado o arquivo de áudio. Vejam que no terceiro, por exemplo, ficou marcado aqui, desculpa, no terceiro, não está marcado. Se eu não quisesse, por exemplo, nesse slide aqui, inserir um arquivo de áudio, mas eu quero que ele fique algum tempo no meu arquivo de vídeo para que os alunos pudessem ler ou ver esse material, eu vou clicar aqui, neste após e vou inserir. Por exemplo, eu quero que esse slide fique 4 segundos na tela. Os demais áudios, eu faria a mesma coisa. Notem que ele não está marcado, por quê? Porque eu não inseri o arquivo de áudio. Mesmo após eu inserir um áudio qualquer, caso não fique marcado, os senhores virão aqui e deixarão marcado, para que fique algum tempo essa apresentação. Então, se eu clicar agora na apresentação de slides, aqui embaixo, ele vai iniciar a apresentação. Essa apresentação, ela vai entrar o arquivo de áudio e vai ficar algum tempo esses slides na tela. Por quê? Porque, ao final, quando eu gerar o arquivo de áudio dessa apresentação como um todo, como eu gerar um arquivo de vídeo como um todo, ele vai transformar adequadamente nisso. Então, vamos lá. Inserir agora arquivos de áudio em cada slide. O que eu quero fazer agora? Eu quero transformar isso num vídeo. Para que eu possa fazer isso, eu venho aqui na opção Arquivo, eu vou exportar para vídeo. Claro que aqui vai depender muito da versão do PowerPoint que os senhores têm. Todo PowerPoint tem essa opção. O que pode acontecer é de ela não ser exatamente nesse mesmo local como o meu PowerPoint. Então, no meu aqui é criar vídeo. Eu vou criar vídeo numa alta resolução. Vou mandar ele criar o vídeo. Ele vai perguntar onde eu quero salvar isso. Eu vou salvar na mesma pasta que eu tenho com o mesmo nome. Salvei. Quando eu clicar em salvar, ele está gerando o meu arquivo de vídeo. Notem que aqui embaixo, os senhores estão vendo, criando o vídeo 4.mp4, que é uma extensão bem interessante. É uma extensão que eu consigo ter um tamanho melhor, mas com uma excelente qualidade. Quando ele finalizar aqui, ele vai simplesmente fechar essa janela. Ele vai ficar algum tempo aqui, porque esta é uma função demorada. Depois que ele gerar esse arquivo de áudio, então eu volto para mostrar como esse trabalho vai ficar. Ok, então o arquivo já foi processado pelo PowerPoint e ele gerou, na mesma pasta que eu tinha o meu PowerPoint aqui, com 424 KB de tamanho, ele gerou um arquivo de 17 megabytes de tamanho com o meu vídeo. Ou seja, a minha videoaula, ele transformou, eu vou clicar sobre ela para os senhores verem, ele transformou o meu
PowerPoint de áudio, que é uma extensão PPTX, ele transformou em este MP4. Tá? Então, ele vai passando adiante conforme a minha gravação. Eu vou voltar aqui à minha tela e vou mostrar para os senhores uma dica. Se eu entrar com o botão direito em cima desse arquivo, eu vou poder abrir ele com o Fotos, que é um aplicativo nativo do meu Windows. Então, com esse arquivo de fotos, eu vou tentar diminuir um pouco o tamanho do meu arquivo. Então, o que eu vou fazer? Então, a dica é o seguinte, ó. Vejam que aqui eu tenho o tamanho. Eu vou clicar no botão de cortar, editar e criar, na opção cortar. Então, aqui, ó, eu vou, agora sim, abrir a barrinha. Ele tem um 21. Eu vou tirar 1 segundo dele e vou mandar salvar uma cópia. Quando eu clico em salvar uma cópia, ele já botou um trim ali no finalzinho, só para eu diferenciar do meu anterior. Eu vou salvar esse arquivo na mesma pasta que eu tinha, para os senhores verem o resultado. Ó, essa pasta que eu tinha. Vamos ver aqui, ó. O meu arquivo com 17 MB. Então, eu vou salvar aqui com o mesmo nome. Vou mudar aqui o nome, ó, condicional, e vou botar aqui 2, para a gente ver como fica o resultado. E agora ele vai mostrar uma barra de rolagem. Esta barra aqui é o processo de gravação. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o meu arquivo de 17 MB, ele tirou apenas 1 segundo, que é só para ele perceber que foi feita uma alteração, e ele está, então, gerando um novo arquivo. Eu vou fechar e vou verificar que o arquivo que eu tinha de 17 MB baixou para pouco menos de 5 MB, e a qualidade não mudou. Por que isso acontece? Possivelmente, o aplicativo Fotos, que é nativo do Windows, ele tem um algoritmo de gravação de vídeo que otimiza a manter na resolução a quantidade de megabytes possíveis. Então, é isso. Então, na sequência, o que eu faria? Eu poderia utilizar esse meu vídeo para jogar no YouTube ou na minha aula do Moodle, e então dar sequência àquilo que eu desejo com os meus materiais instrucionais. Nós temos um outro vídeo também gravado que mostra como eu jogo esse material no YouTube e, consequentemente, dentro da minha sala do Moodle. Espero que tenha sido útil aos senhores